Bom, já estamos ao vivo aqui na página da Casa de João Irmão Francisco, no Facebook, seguindo as nossas atividades programadas para esse período de isolamento social, né, já que a gente não está com atividade física presencial, a gente decidiu, nesse período, fazer transmissões diárias, com exceção da quarta-feira, que nós temos uma reunião de estudo interno, e essas transmissões vão ao ar às 8 horas da noite, né, através da página da Casa de João Irmão Francisco, e esses vídeos, posteriormente, eu tenho copiado também no nosso canal do YouTube, para facilitar o acesso de algumas pessoas que não conseguem assistir pelo Facebook, né? A gente sabe que algumas pessoas não usam o Facebook e para ver os vídeos fica complicado. Então, a gente está copiando também, depois da transmissão, esses vídeos no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar essas conversas com alguém e quiser fazer de forma mais acessível, ou eu acredito que o YouTube seja mais prático para isso, né? Então, eu convido vocês também a curtirem lá o nosso canal do YouTube para ficar a par das publicações que a gente faz lá, né? Na época das atividades presenciais, as palestras a gente filma e posta lá no YouTube também, depois, né? Então, temos um acervo muito grande lá de palestras, desde 2016 que está sendo feito esse trabalho, então já temos lá uma boa quantidade de vídeos com falas muito interessantes, e convido todos a visitarem lá também o nosso canal, né? Então, hoje a gente tem a grata satisfação de receber mais uma vez o Tarcísio aqui na nossa atividade dominical, né, Tarcísio? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, alegria minha. E hoje ele vai falar para a gente com o tema Quanto bem a fazer durante o sono físico, né? E aí a gente já estava combinando aqui antes de entrar no ar, para quem desejar, vocês fazerem algum comentário, eventualmente fazer alguma pergunta sobre o tema que esteja sendo abordado, vocês vão colocando aí na caixinha de comentários, que ao longo da fala do Tarcísio, a gente vai disponibilizando aqui para ele, e ao final também, se restar algum, a gente guarda também um tempinho para essa interação com vocês. Mas ao longo da fala, ele já me autorizou a ir já compartilhando algum desses comentários, né, Tarcísio? Para que vá enriquecendo aí a explanação. Então, vamos aguardar só um instantezinho, enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo, né? Dar boa noite aqui às pessoas que já estão comentando. Selma, Ioneide, Zuleide, ao Wilton aí, que está no perfil da Casa de João. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que todos tenham tido uma semana boa. E antes de passar a palavra para o Tarcísio, eu convido a todos para que nos unamos numa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Primeiramente, agradecendo a Jesus, agradecendo pela semana que se encerra, agradecendo por podermos estar aqui reunidos mais uma vez, rogando a Ele as permissões necessárias para sermos assistidos pelos bons espíritos nessa atividade, esses amigos que nos intuem, que nos dirigem, nos ajudam, que nossas mentes possam estar receptivas aos ensinamentos que serão aqui compartilhados, e que possamos fortalecer em nós a vontade
de sermos cada dia melhores para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, nos protege, nos guia, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tarcísio, meu irmão, a casa é sua. Fique à vontade. Eu vou ficar aqui na retaguarda. Qualquer coisa é só chamar. Ok, Tito. Pô, meu amigo Felipe, eu aqui pensando demais no Tito. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos, mais uma vez. Uma alegria sempre estar aqui. Então, humildemente, para vir fazer a explanação de alguns temas dos quais eu tenho um pouco de entendimento pela leitura, mas, sobretudo, pelo que a gente aprende da leitura e tenta colocar um pouco de boa vontade naquilo que os Espíritos nos ensinam. A obra de Kardec, a obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, são importantíssimas para que a gente tenha um entendimento de como angariar um conhecimento que vai nos propiciar a termos mais paz. E aí, ontem eu ouvi o Divaldo Franco falando sobre o olhar de Jesus. E me lembrando agora, enquanto o Felipe fazia a prece, desse amigo maravilhoso que nós temos. Maravilhoso amigo que nós temos. Jesus de Nazaré, filho de Maria, mestre, nosso irmão de toda hora, o amigo certo das horas incertas. Como é bom poder ter Jesus dentro do nosso coração. Fiz hoje de manhã um evangelho e um ateu, um rapaz ateu, perguntou se poderia participar. Éramos 3, todos voluntários da Associação Peter Pan. E eu disse, por que não? Vamos, mas ele é ateu. Chama. E nós não falamos, como o seu Léo fazia muito bem feito, a gente não fala de espiritismo no primeiro momento. A gente deixa que o espiritismo, em sua lógica, Kardec, por Camilo e Flammarion, salvo engano, dizia que Kardec, Camilo dizia que Kardec era o bom senso encarnado, palavras do seu Léo. O seu Léo, quando ia a algum debate, esses encontros ecumênicos em que tinha um pastor evangélico, um padre da católica, um bandista, um budista, e ele, como espírita, ele levava a Bíblia. Abria na parte moral do Cristo e conversava com qualquer um deles. Porque, naturalmente, a racionalidade, o bom senso de Kardec, junta cada coisa espetacular que esse amigo ateu que participou hoje, por exemplo, ao final, ele agradeceu demais. Aí é aquela história, o ateu, ele tem essa postura muitas vezes pela forma como Deus lhe foi apresentado. Então, essa maravilha que é Jesus em nossas vidas. Agradecer com muita alegria e gratidão por estarmos aqui, na vida ainda, de pé, alguns com doença, alguns com dificuldades, a questão do emprego, da remuneração, da ocupação. Esse tempo parado que, lembra lá do Gonzaguinha, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, né? A falta de um trabalho que dignifica, nos é tão
Dói tanto, né? Mas ainda assim, na condição em que estivermos, entendamos que a dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos e suportemos, porque elas são parte desse crescimento. O problema é que a gente talvez não tenha entendido o Cristo em sua dimensão mais amorosa. A preleção de Divaldo ontem sobre o olhar de Jesus infunde-nos profundas reflexões para um viver mais alegre, de mais reconhecimento por tudo que nos aconteça, por mais dor. A dor é uma expressão de amor de Deus por seus filhos, para a retomada do caminho que deixou de lado, o caminho reto esquecido, ou para nele ingressar a partir de agora. O que é que isso tem a ver com o tema de hoje? Quanto bem poderemos fazer no sono físico? Ou seja, aproveitar os instantes que nós passamos na Terra, sobretudo essa hora do sono, saído da vigília, do dia em que estivemos acordados, podemos continuar à noite fazendo o bem ou não. Eu preferia, sempre que meu corpo dormitasse no leito, que meu espírito fosse fazer coisa muito boa. Então a gente vai falar de sono, de sonho muito pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai falar de um texto das mensagens psicofônicas que nos ensinam maravilhas sobre como deveremos passar o dia, meditarmos à noite, entrarmos em prece e o nosso espírito fazer coisas boas do outro lado, dignificando-nos ainda mais a nossa existência. E para começar, com uma história de um sonho, de sonhos. Era um casal que se amava e estava... Há um mês, eles estavam separados. Ele viajou. Estavam distantes. Todo dia se telefonavam e tudo. Mas passado um mês, ela, no outro dia, bem cedo, teve um sonho com o marido, que estava distante. Já tinha um mês, estava viajando. E o sonho foi tão real que ela decidiu ligar. Ô, meu amor, como é que vai? Saudade. Olha, essa noite, depois que adormeci mais profundo, eu senti a sua presença do meu lado, na minha cama. Eu presenciei você saindo do banheiro, o seu perfume deitou-se comigo e dormimos. Era tão real. Aí o marido ouvindo do outro lado, pois olha, você me acredite que eu também tive esse sonho. Sonhei que ia ao seu encontro aí na nossa casa, ficava do seu lado. Só que quando eu acordei aqui não tinha ninguém. Eu disse, aqui também quando eu acordei não tinha ninguém. Aí eles disseram, nos encontramos essa noite em sono. Aí, muitos de nós têm histórias peculiares sobre o período do sono, né? O descanso do corpo físico. Aqueles que conseguem lembrar mais claramente dos sonhos trazem experiências ricas por vezes e que merecem análise. Para onde vamos durante o sono? Todas essas lembranças serão apenas produto do cérebro? Sonhei com a minha avó, Marinha. É verdade, a partir. Casada com o meu avô, vô Simão. Será que isso daí foi só um produto do cérebro? Aí a gente se reporta ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na emancipação da alma, é o sono e os sonhos, que as perguntas são de 400 a 412, mas a gente vai passar muito brevemente, porque, na verdade, a ideia da gente hoje é o que fazermos para uma noite de sono proveitosa. Nós que aqui estamos durante o dia, envidando esforços para sermos melhores, como é que a gente dá continuidade a isso quando a gente
vai para a fianga, vai botar a cabeça no travesseiro. E a esse respeito, os irmãos que estiverem nos ouvindo, podem fazer comentários. O Felipe pega e passa para a gente, contando uma frase, contando, sabe, alguma coisa assim. Que é interessante que a gente dê esse ar de integração, né, entre nós, né, para não ficar só a gente aqui conversando. Tá? Os temas são muito interessantes e a participação é muito importante também, ok? Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Todos nós sabemos que não. Mas é preciso a gente fazer essa lembrança para a gente já para a lição mais importante da noite. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames, ou seja, os elos, as correntes que unem o espírito ao corpo durante o sono se afrouxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, o espírito percorre o espaço e entra em conjunto, em relação mais direta com outros espíritos. Então, o corpo dorme, o espírito se emancipa e ele vai ter contato com outros espíritos. Isso aí a gente já sabe, né? Creio que sim. Caso alguém que não seja espírita, que esteja nos ouvindo, o livro dos espíritos, o sono e os sonhos, a emancipação da alma, as perguntas 400 a 412. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Então, quer dizer que o senhor disse que quando a gente repousa, o corpo repousa, a alma não repousa, que o espírito não fica inativo. Perfeito. E como é que a gente pode avaliar essa liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Os sonhos é que simbolizam essa liberdade durante o nosso sono. É mais ou menos o seguinte: todo dia a gente morre um pouco, todo dia o nosso espírito escapa da gente, mas fica preso, né? Fica preso. E aí são outros estudos. Não é para aprofundar, é só para a gente trabalhar como é que a gente tem bons sonhos. Né? Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Então, durante o sono, o espírito mais liberto, ele tem mais condição de participação no mundo espiritual. Tem a lembrança do passado, então meu espírito, meu corpo está lá, roncando, e esse espírito, ele tem lembrança do passado, mais tranquilamente, ele lembra do passado, porque ele está desembaraçado do veículo físico, está liberto temporariamente, ou às vezes ele faz previsão para o futuro, ou ele vai para o passado, ou ele se emancipa um pouco para o futuro. Ok? Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro. Por que razão não nos recordamos sempre do sonho? Nisso que chamamos sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são mais caros, seja neste ou noutros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente o espírito conserva as impressões que ele recebeu quando ele estava livre. Entendeu? Então, por que a gente não tem essa lembrança do sonho, de tudo que viu? Porque o corpo da gente é tão grosseiro, essa matéria ainda é tão pesada, que quando ele volta, que ele entra em contato com o corpo de novo, denso de matéria, esse peso, essa densidade faz com que você não lembre daquilo que se passou durante o seu sono. Ok? Repensar da significação atribuída aos sonhos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte. Rapaz, eu sonhei ontem com um cachorro mordendo a bolacha
do joelho da minha sogra. Eu jogo em qual bicho, Tito? Me diz aí a milhar. Não é bem assim, sabe? Pelo que é absurdo admitir, que sonhar com uma coisa anuncia outra. Sonhar com um cachorro vai dizer que você vai ganhar no jogo do bicho na milhar. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito. Essa história de dizer que sonhou com isso e dá aquilo, isso aí, às vezes dá certo. O cara sonha com um número, vai lá e joga, mas isso aí se nem tem uma coincidência. Né? Mas, em real, não é verdadeiro. O que é verdadeiro são as imagens que você, quando volta, o espírito volta para o corpo que você acordou, que você viu, rapaz, sonhei com vovó Marinha. Já 2 vezes que eu falei da minha avó, né? A bichinha deve estar aprendendo reza, eu estou querendo rezar para me dar 2, vovó, daqui a pouco a gente conversa, fica aqui ouvindo nós. Frequentemente não tem relação com a vida corpórea e tudo tal, a gente acha que não, mas aquelas imagens são reais do que você viu no sonho. Interessante, a minha mulher, o sonho dela parece um roteiro de cinema. Ela conta do começo ao fim, detalhe por detalhe. Não é brincadeira, não. Mas de manhã, quando a gente vai tomar café, é 1h30 contando o sonho que ela teve. Aí ela diz, no almoço eu continuo o restinho, falta mais 1h15. E agora nós vamos passar para o principal. Bem, a gente já sabe que quando a gente dorme, à noite, daqui a pouco, 11 horas, 10h30, 11 horas, o espírito não fica inativo. Ele se emancipa, ele vai para trás, vai para frente, ele conversa, ele está em relação com outros espíritos, tá? E que os sonhos a gente... Como é que eu sei que o meu espírito se libertou através dos sonhos? Mas os sonhos, eles não são reais como pensam os ledores de carta, que dizem que sonhar com isso é aquilo. O que é real são as imagens, as histórias que você viu e traz para cá. Não tem nada de criação do outro mundo. Tudo que você traz é criação deles. Eu sonhei com um bicho que tinha 3 cabeças, isso aí é coisa sua. Não tem nada a gente está criando. Tudo isso é dentro do... Está conosco. De ontem, inconsciente, subconsciente, sei lá onde é que ele está. Mas nada... Olha, eu tive um sonho, uma criação, isso não existia. Existe a partir desse sonho. Não é bem assim, não. Bem assim, não. Mas não é isso que a gente quer. Além do sono, no livro Instruções Psicofônicas, de autores diversos, na reunião de 17 de fevereiro, Chico Xavier deu passagem a um instrutor espiritual chamado Calderaro. Calderaro está num dos livros de André Luiz. E a presença dele sensibilizou a todos que estavam nesse dia lá. E na locução ele abordou apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico. E a primeira coisa que ele diz, de muito importante, dia e noite no tempo, simbolizam a existência e morte na vida. Dia e noite no tempo é morte e a vida. Aí ele diz a primeira coisa que é bastante interessante nessa história do sono, do nosso sono legal, em que a gente continue na labuta pelos nossos irmãos. Não há morte libertadora sem existência edificante. Precisamos de uma existência edificante para que a nossa morte física ela seja libertadora da gente. Esse ensinamento ele é profundo demais. Então não é só para o sono, não é só para um dia, não é só quando eu for para o meu centro espírita, para a minha igreja, para o meu templo. A nossa existência tem que ser dignificante para que tenhamos uma morte libertadora. Ou seja, para que quando a gente partir daqui, a gente chegue do outro lado aquinhoado de luz, já que nada levamos a não ser o amor e o conhecimento. Não há noite proveitosa sem dia correto.
Da mesma forma que não há morte libertadora sem existência edificante, não há noite proveitosa sem um dia correto. A gente poderia até ficar por aqui. Então, quer dizer que para mim a noite proveitosa é um dia correto. O que é que nós estamos fazendo durante o nosso dia com o nosso pensador, com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com os nossos ouvidos, nossos olhos, com a nossa cabeça, com as nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo? A atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. Nós acabamos de ver. Aí ele diz uma coisa bacana demais. A invigilância, a nossa invigilância, sabe? Vacilo, sabe? A não observação do orai e vigiai. O distanciamento nosso do amor ao próximo, não fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse, enfim. Essa invigilância, ou seja, a falta de vigilância e a irresponsabilidade frente aos nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações, toda vez que nos confiamos ao repouso. Ou seja, sempre que a gente não faz a coisa legal, a gente, quando vai se deitar durante um dia em que a irresponsabilidade, a invigilância tomou conta, a gente vai ter sonhos, vai ter imagens, visões que não são bacanas. Calderaro quis dizer isso, ok? É natural que o dia, olhe, preste bem atenção, olha a importância desse estudo de Calderaro. É natural que o dia mal vivido exija uma noite mal assimilada. Né? É natural que um dia mal vivido exija uma noite mal assimilada. O espírito menos desperto, ou seja, o espírito que ainda não acordou para a lei de justiça, de amor, de caridade, no serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria, ou seja, quando estiver dormindo, que o seu corpo estiver dormindo, e esse espírito se emancipar, ele vai ter um trabalho imperioso de reparação a executar. Ou seja, se ele não fez a coisa certa, quando ele vai para o... ele está liberto, né, durante o sono do corpo, ele vai ter um trabalho de reparação a executar. Olha a importância que tem a gente passar um dia em paz. Mas, Tarcísio, como é que a gente passa um dia em paz nessa pandemia, nesses desempregos, nessas doenças, nessa dificuldade, nessa contaminação que está tão grande, mas está até diminuindo em Fortaleza, mas está tomando conta do Brasil? Como? Com essa dificuldade política, esse desencontro da política, da economia, esse país numa efervescência política, econômica, de saúde. Como é que a gente mantém a paz? Entendendo que nada disso nos vem como castigo, mas como oportunidade de reencetarmos caminhadas, pensamentos. É mais ou menos a refundação de nós outros a partir de agora. Quer dizer que eu não me envolvo, envolva-se. Na medida do que for possível, sem pagar mal com mal, pedrada com pedrada. É tendo o entendimento do que tudo isso representa. Seu Léo dizia sempre, cuidado com as noites. Cuidado com a sua noite, porque o seu dia, se não foi bem aproveitado, ou se foi à base de invigilâncias e irresponsabilidades, você vai fazer isso que o seu Léo disse. Tenha cuidado com a sua noite. Olhe para onde é que você vai. Nós vamos para onde nós estamos. O nosso espírito irá para onde a gente mais se identificar em matéria de sintonia. Essa frase é lapidar. Cuidado com as noites. Muito bom, Tito, essa lembrança. Por esse motivo,
a nossa invigilância quando vai dormir, ou como disse o seu Léo, cuidado com as noites. Grande maioria, quem diz isso é Calderaro, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Isso que o seu Léo disse. Cuidado com os sonhos, porque se você não fez a coisa bacana durante o dia, compulsoriamente você vai, o espírito vai ter compulsoriamente que reajustar-se na hora de dormir. Quer dizer, você podendo aproveitar aquele momento para trabalhar o amor ao próximo, para estudar, para aprender com os espíritos, para rever um familiar, um amigo que que partiu antes de você. A gente está lá, trabalho de reajuste, volta cansado, parece que carregou, foi pedra a noite toda. Tem quem diga assim, eu acordei cansado, como se eu tivesse passado a noite toda trabalhando, mas quem executa o amor, quem produz o amor, quem faz o bem, não cansa não. Cansa não. Se o aprendiz do bem, Calderaro, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília, ou seja, quando está acordado, lhe impõe, torna-se precioso auxiliar nas realizações das esferas superiores. Olha aí que beleza. Olha, Tito, que beleza. Se o aprendiz do bem, nós, aprendizes do bem, ou nós que pretendemos sê-lo, atende à solução dos deveres que, quando acordado estamos, nos impõe o amor do Cristo em nossas vidas, porque ele é o nosso modelo, esse aprendiz se torna precioso auxiliar das realizações das esferas superiores, ou seja, o nosso espírito, quando o nosso corpo dorme, vai servir de auxiliar para as esferas superiores. Olha que beleza, meus amigos, meus irmãos. Um dia bem vivido faz com que a minha energia suba, minha sintonia, minha frequência melhore no amor, e eu servirei de instrumento para as esferas superiores poderem bem contar comigo. Eu acho que esse tema foi bacana. Tito, eu acho que esse tema quem me passou foi seu Léo, porque ele nos dizia isso demais. Mas não parou por aqui, não. Está quase terminando já. Né? Convidamos vocês à tarefa preparatória do descanso noturno através do dia retamente aproveitado, ok? Então, o convite que Calderaro faz é para que atendamos à necessidade de termos uma tarefa que nos prepare o descanso noturno por um dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro de nossas almas em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício da nossa experiência particular, meus irmãos, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Ou seja, tenhamos um dia bacana para à noite a gente, no descanso do corpo, termos o melhor proveito possível, não só para nós, mas para quantos nós pudermos auxiliar. Nós nos auxiliamos durante o dia? Não auxiliamos durante um passe? Pois à noite também a gente pode auxiliar. Basta que a gente tenha um dia retamente, enquanto vigília, enquanto acordados. Vigília é estar acordadão, tá? Para que à noite a gente continue o trabalho. E as esferas superiores utilizam-se. Esse é que é o grande lance. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao corpo carnal. Podemos fazer muita coisa enquanto na carne, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam em toda parte. Vocês desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras, atenção, quase todas as moléstias rotineiras, moléstias, doenças, são doenças da ideia.
A doença do nosso corpo é doença da ideia. Nasce aqui. Centralizada em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Então, grande parte das nossas doenças físicas provém dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos sentimentos. A melhor forma de você fazer com que o corpo restitua ou recupere a sua saúde, o seu ânimo, o seu tônus, é renovando essas ideias, mudando o padrão vibratório que é a cara do seu Léo. E aqui vamos a uma outra lição que é preciosíssima. Preciosíssima. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Olha aí. Tem coisas, problemas mentais, de obsessões, que somente os espíritos encarnados durante o sono poderão trabalhar pelos nossos irmãos encarnados durante o sono. É mais ou menos o seguinte: a gente vai fazer um desdobramento hoje, quando eu for dormir, eu gostaria de desdobrar e visitar um parente que está no hospital, que está com dificuldade na casa dele, não sei o quê. Pois os espíritos utilizam-se da gente, nesse momento em que a gente está dormindo, para a realização de trabalhos a irmãos encarnados durante o nosso sono. Benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, os samaritanos da caridade espontânea. A sensação de déjà vu tem a ver. Você, o sonho, quando você volta, você esteve em locais. Rapaz, eu estive na casa, eu estava com a minha avó, mas estava num local que eu não me lembro de ter visto. E dias a seguir, você diz, mas rapaz, eu passei por esse local, eu tenho a impressão de tê-lo visto. Ou você viu pelo sonho, quando o corpo estava dormindo, ou você traz a lembrança daquilo, ou você traz do sonho, ou você se lembra, quando passou por lá, daquele local. Tem um caso muito interessante, um rapaz que andava muito lá pelo Gepol, o Tito lembra, que é o Paraíba, aquele careca, né? Trabalhava com condução. A gente estava em Escada, é uma cidade de Pernambuco. É a cidade do Augusto Bonequeiro. E foi incrível aquele, por falar em déjà vu. Ele começou a andar na nossa frente, ele disse, rapaz, eu sei o que é que tem nessa rua, quando eu dobrar é assim, assim, e tudo que ia aparecer eu já tinha visto tudo. Então era ele trazendo de encarnação passada essa memória, né? Eu já vi isso, né? Ou ele traz de um sonho que ele teve, aquilo que era real para ele. Então tem muito a ver essa sensação. O déjà vu eu já vi, né? Eu já estive, né? Já presenciei isso. Eu, nessa matéria, tem muita coisa aqui. Por exemplo, eu vejo, às vezes sonho com a minha avó, em locais não sabidos, mas que eu estive lá. Agora, extremamente familiares. Assim, eu não me lembro, mas aquilo me era familiar. Sabe daquela casa amarela que eu nunca fui, pelo menos encarnado, mas que me é extremamente familiar? Isso é déjà vu. E eu vi isso num sonho. Eu trouxe para quando eu acordei aquela memória. Não me lembro de ter ido lá. Nessa encarnação, não. Mas eu trago da outra. Isso é déjà vu também. Se vocês desejam compartilhar semelhantes concursos, ou seja, auxiliarmos irmãos encarnados quando a gente estiver dormindo,
dediquem alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Ou seja, fundamental, fundamental. O Espiritismo nos ensina que o fenômeno, déjà vu, essas histórias todas, são acessórios. Que o que nos importa mesmo e de verdade, é importante conhecer tudo, viu? Lógico, é claro, é evidente. Está aí o livro dos Espíritos ensinando tudo. Mas que o grande lance mesmo é a nossa transformação. E agora, ele está dizendo que antes de cada sono na nossa noite, a gente tem que entrar em prece. Um amigo meu costuma dizer que não leve para a cama as suas raivas do dia. Tente estabelecer a paz interior antes de dormir, para evitar aquilo que o seu Léo disse, né? Cuidado com a noite. Então, procure reconciliar-se com o inimigo, procure mudar o padrão vibratório. Não vá dormir daí com problemas, cheio de dúvidas ou de rancores. Daí o imperativo de que você, especialmente o espírita, não vá assistir filmes, sabe, pouco edificantes, ou leituras nada edificantes, ou músicas, dormir com músicas pauleiras, porque você vai levar essa coisa desequilibrante para o outro lado, vai continuar daqui a pouco. Música suave, relaxante, sabe? Boa leitura, bons filmes, boa programação, de forma que traga paz para você e você adormeça e o seu espírito vá fazer tudo que é bom, inclusive ajudar as esferas superiores a cuidar de irmãos desencarnados e encarnados, porque há processos obsessivos que somente o meu espírito encarnado pode ser útil a espíritos também encarnados sob processo de obsessão bem grave. Quer dizer, legal, né? Quer dizer que eu, Tito, Felipe, quando eu for dormir, eu posso ajudar os meus irmãos encarnados, que eu nem conheço, que estão em processo de obsessivos e problemas, sim. Só nós é que poderemos fazer isso, por conta do nosso ectoplasma. Enfim, eles estão dizendo, Calderaro está dizendo, eu acredito. Ó, contudo, não basta a prece formulada por ela só. Tem que entrar em prece, tá? Bacana, né? Ora, o cara passou o dia todo fazendo tudo que não devia, à noite fez uma rezazinha e foi dormir. Não, papai, não é assim não. Não basta só a prece, não. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no dia bem proveitoso. Então, para que a minha oração ela seja tanto mais eficiente, o meu dia tem que ser proveitoso. Entendeu? Que não adianta só eu entrar na prece, é preciso que o meu dia seja proveitoso. Então, com um dia proveitoso, e eu entrando em prece, eu somo forças. É somatório de forças, para que à noite o meu espírito vá trabalhar no bem. Aí você tem que abster de você durante o dia o quê? Ah, mas no mundo desse é impossível, mas é como diz o seu Léo, cai e volta. Irritou, volta. Tira de você irritabilidade, tá? Esforça-te em prol da compreensão fraterna. Mais paz, mais compreensão em relação aos nossos irmãos encaminhada. Que os seus deveres sejam irrepreensivelmente atendidos. Tenha bons pensamentos. Respeite seu corpo, porque é o santuário, é onde o seu espírito navega. Solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho, sobretudo com calma, para que essa calma não seja confundida com ociosidade. Com diligência, mas que ela não atinja demasiada preocupação. Com bondade, que não se torne exagero afetivo, e com retidão, que não seja aspereza contundente. Ou seja, um dia legal é fazendo o bem, sem se irritar,
sendo irmão, sendo bacana, cumprindo aquilo que Jesus pede que nós cumpramos. Ok? Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução enobrecida. Nós não podemos abrir mão da oração, ok? Porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então, a oração, a prece faz com que o nosso espírito saia, sabe, de uma forma leve para poder fazer tudo isso que nós já dissemos aqui no bem. É natural que não venhamos, depois que Calderaro disse isso tudo, a colher os resultados de imediato. Mas, pouco a pouco, os nossos recursos associados crescerão em busca desse novo tempo. E aí, Calderaro termina com isso. A alma que se devota à reflexão e ao serviço, refletindo e trabalhando, ao discernimento, discernir o bem e o mal, e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico, e desde a Terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Esse é um convite muito sério de Calderaro para a gente, que a gente pode resumir mais ou menos no seguinte: tenhamos um dia, por mais duro que seja, de trabalho, de enfrentamento das realidades que nos chamam, os compromissos, do labor, que dignifica as nossas vidas, para o nosso sustento, mas também trabalhemos o alimento da alma, que enobrece o ser. Ioneide Moreira nos diz: tenho orado, mas lido, visto palestras edificantes nesse período. Esses dias, ao pegar naquele sono leve, percebi uma criança gordinha se aproximar da minha cama. Me assustei e acordei com a sensação de sua presença. Seria por causa das orações? Por certo, por uma questão de sintonia. Mas olha quão interessante é isso que a Ioneida está dizendo. Aquele leve sentiu a aproximação de uma criança. Eu costumo dizer que, seja qual for a aproximação, essas pessoas, porque são vivos, o espírito está vivo, são pessoas que ali estão por afinidade, por qualquer motivo, não chegam nada por acaso acontece em nossas vidas. As pessoas não entram em nossas vidas por acaso. Pode ser tanta coisa. Uma coisa é certa, como disse Calderaro no começo da lição: essas imagens são reais. Quem é essa criança? É um filho de uma encarnação passada? É uma criança que veio encarnada no espírito, como foi aquele caso lá do começo, que nós citamos, do homem que sonhou com a mulher sonhou com o homem, e os dois estiveram durante a noite? Enfim, seja o que for, entre em prece, tente conversar mentalmente, ore. Às vezes a gente sonha com pessoas, sabe, assim, não muito bem parecidas do ponto de vista da apresentação, como se estivessem, sabe, com uma tonalidade muito enegrecida. Façamos como Chico Xavier, que apareceu. Ele estava na beira do rio com um amigo chamado Isaltino e psicografando um poema de Cruz de Souza, quando de repente uma pessoa bem monstruosa, cheio de olhos, se aproxima. Olha que blusa linda, meu neto. Tá lindo, meu neto. Meu neto é um sonho. E o amor de Chico era tão grande, sabe? Que ele faz ali uma prece, sabe? Pedindo o afastamento daquela entidade. Então, quando a gente sonhar, se a entidade, pelo
pela energia que ela emana, não for boa, tente conversar, tente falar com aquele irmão, não tenha medo. Eu conheço gente que diz, eu não quero ver, eu estou vendo vultos. Como é que não quer ver uma coisa que é natural? É natural do homem ver, é o sexto sentido. Então, é isso, sabe, Oneida? Se você vai dormir de bem, com padrão vibracional elevado, com sintonia elevada, quanto mais você se eleva, mais você sintoniza com essas dimensões. E tem mais. Sintonizar com essas dimensões não significa dizer que um espírito de menor vibração não chega até você. O Chico levou um murro, levou um soco, caiu um dente. Mas o Chico conversa com ele. Nós estamos aqui para auxiliar. A gente não é amigo só dos que são amigos. A gente tem que se aproximar e orar, sabe? E tentar fazer o melhor por aqueles que também ainda não estão na luz que nós já conseguimos granjear para nós outros. É aquela história. Eu ia para São Paulo e disseram, olha, não vá para lugar tal, que lá é barra pesada, lá é complicado, a energia é muito densa, pois é para lá que eu devo ir. Entrar nesses locais com aquilo que nós temos de melhor, sendo a luz daquele local. Chico Xavier passava em frente a um lupanar, a um inferninho, e um dia entrou. E as meninas da casa, sabe, trouxeram uma bacia e uma delas fez uma lavagem numa ferida que tinha um Chico e saíram as coisas pretas. E Chico diz, contado pelo Marcelo Souto Maior, que foi uma das preces mais bonitas que ele fez, sabe? Então, não é o local que a gente vai, é como nós estamos dentro da gente. O nosso espírito vai se encontrar daqui a pouco, vai depender com quem eu vou me encontrar daqui a pouco, meu espírito. Como é que eu passei meu dia? O convite de Calderaro é exatamente para isso, para que passemos um dia, sabe, retamente cumprido de forma responsável, vigilante, fazendo o que melhor pudermos nesse nosso dia. Entramos em prece e aí a gente pode servir de instrumento para os nossos irmãos. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. É isso que nós acabamos de dizer. Tenta travar uma conversa e não dizer, eu quero logo me livrar. Não. O seu Léo contou uma história, viu, Tito? Muito interessante, de um mau cheiro que ele passou o dia todo sentindo. Um mau cheiro, assim, de coisa velha, sabe? E ele querendo se afobar, e era um amigo dele. Um amigo dele, que, se eu não me engano, era médico, e que parece que fez até uma cirurgia com o seu Léo, no seu Léo. Então, a gente, quando ouve falar em espírito, a gente bota logo aqui, vamos pedir aqui a Bezerra de Menezes para tirar. Não. Pode ser que eles estejam precisando da nossa ajuda, se for um sofredor. Ou se for, eu acredito que essa criança possa ser, viu, amigo, até um espírito que venha para lhe trazer uma alegria. Tentemos travar uma conversa mental sem medo. Sem medo. Jesus nos ampara. Mas o grande lance desse estudo de hoje, o bem que nós pudermos fazer enquanto dormimos, é passar um dia sintonizados com Jesus. Podemos cair, sim, mas levanta. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, se enche de amor, e à noite nós vamos, muito provavelmente, ter encontro com aqueles contra os quais nós dissidiamos. Nós tivemos desafeições e desavenças. Essas energias impregnam-se em nosso espírito e à noite a gente vai continuar, como disse o seu Léo, tenha cuidado com o sono.
Não tenhamos medo de dormir, sonhar e ser instrumento das esferas superiores, como disse Calderaro, porque nós passamos um dia bem. Malgrado todas as dificuldades do dia, sintonizemos Jesus, o amor e façamos a nossa parte. Quanto maior for a dificuldade, se maior for a nossa capacidade de amar, tanto mais meritório será esse nosso esforço. Ok? Ok, meu amigo Felipe? Tem algum comentário a você fazer? Tarcísio, esse texto do Calderaro que você leu, né, é muito interessante, muito esclarecedor. Para quem não viu você falar, ele chama Além do Sono, né? E está no livro Instruções Psicofônicas. Isso. Do Chico Xavier. E Isso. o Calderaro é o instrutor espiritual que o André Luiz cita no livro O Mundo Maior. Mundo Maior, exatamente. E tem um trecho dessa mensagem do Calderaro que diz assim, mais ou menos isso, se seguirem essas orientações, quando ele fala dessa preparação para dormir, né? Uhum. Se seguires essas orientações, estaremos mais juntos, né? Exatamente, estaremos mais juntos. Se nós seguirmos essas instruções, os benfeitores espirituais estarão mais junto da gente. Olha aí que beleza. É só para ressaltar que eles estão sempre junto de nós, né? Isso. Nós podemos fazer a nossa parte para estarmos mais juntos, né? Exatamente. Uhum. Olha aí, estaremos mais juntos. Felipe, é muito interessante, sabe? Depois de ler isso, eu faço as minhas preces e tudo, mas eu fiquei pensando nisso agora, sabe? Depois que eu li isso ontem, anteontem. Quer dizer que não basta só a gente entrar em meditação e prece. É preciso que a gente tenha tido um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de vinculação no amor, um dia com o coração, sabe, na frequência do bem, sabe, apesar de todas as dificuldades, sem julgamento, sabe, sem reclamações, sabe, sem pagar mal com mal, mas no perdão, na paciência, sendo sábios, para que à noite eles se aproximem, esses espíritos das esferas superiores, e nos ajude a ajudar a nós mesmos e nos ajude a ajudar os outros. Porque somente na condição de encarnados, quando o nosso corpo dormita, é que o nosso espírito tem condição de ajudar encarnados em processos obsessivos. Olha, é imprescindível o nosso trabalho com eles. E eles estão juntos da gente, contando com o nosso esforço. É muito interessante. Teve um caso curioso, Tarcísio, essa semana. As mediúnicas, como todas as atividades presenciais, estão suspensas, né? Mas a gente, eventualmente, tem feito reuniões online de oração, né? O grupo da mediúnica se reúne para orar, para fazer vibrações, né? E fazia tempo que a gente não fazia e fizemos na quinta-feira, agora, antes da palestra. E é interessante que nessa reunião de oração, uma situação se configurou para ajudar uma pessoa que estava em muito sofrimento no plano espiritual, e uma das pessoas que estavam participando da reunião percebeu a presença de uma senhora, provavelmente uma familiar no plano espiritual desse espírito que estava passando por dificuldade. E interessante que ela disse, ou deixou a entender, quanto tempo ela já vinha intuindo em nós, no grupo, a realização dessa reunião durante o período de sono, né? Quer dizer, ela insistentemente, né, nos pedindo para fazer essa reunião, né, pedindo essa ajuda, e quando a gente fez a reunião, ela manifestou isso, né? Quão importante
eventualmente, a gente tentar essa conexão mais, mais intensa, né? Às vezes a gente, por não estar com essa ligação tão afinada com o plano espiritual, né? Especificamente aqui no caso que a gente está comentando, durante o sono, né? Que a gente está em atividade constante, a importância da gente estar captando adequadamente essas ideias, né? Que nos são passadas e são passadas a todo instante, né? E não estando atento, a gente perde a oportunidade de auxiliar, né? Sem dúvida. Muito legal. Aqui, consagrem-se ao item 16, a iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Olha aí, Tito, olha aí, Oneida. Que beleza, consagrem-se a um dia, sabe, um dia, apesar de tudo, um dia de mais paz interior, de mais amor, de mais frequência com Cristo, né? E eles estarão sempre junto de nós por uma questão de frequência. Aí você está com frequência lá em cima, de vibração superior. Olha aí, depende de nós ajudarmos-nos e ajudar ao outro, porque eles estão aí, esses ceareiros de Jesus. Aí vai lá para o começo, quando eu falei do olhar de Jesus na prece de Divaldo. Jesus é tudo de bom, é uma maravilha. É a própria poesia do nosso encontro, da nossa paz. Poxa vida, como eu gosto de Jesus, como eu gosto de Jesus. Eu não vou nem dizer amor, não, eu talvez não saiba amar, não, mas eu sei que ele é a nossa luz, é a nossa Jesus e a nossa luz. E aí, Tarcísio, para dar um gostinho aí, um spoiler para o pessoal já da próxima semana, né? Que você conversou, que a gente estava conversando, falar justamente dessa alegria, né? Jesus, a mensagem de Jesus é uma mensagem alegre, né? Não é uma mensagem triste, nem é uma mensagem para nos tornar seres enclausurados numa seriedade aparente, né? E a gente vai buscar o fundamento inicial lá nas bodas de Caná. E o nosso viver com alegria, sabe? A mamãe é que me vê assim, eu sempre estou alegre, sabe? Aí ela olha para mim e fala assim, cruzando os braços, imagina se estivesse dinheiro. Mas a vida com alegria. Então, o tema, você disse aí, né? Viver com Jesus a alegria real, né? A alegria verdadeira. Qual é a alegria verdadeira? Qual é a alegria verdadeira? É do carro? Né? É do corpo? A alegria verdadeira é a nossa paz interior. Então, a gente vai falar por aí, tá bom? Beleza. E tem a nossa prece final, né? Fique à vontade. Tem uma perguntinha aqui, Tarcísio, só um instante. Sim. Interfere. Sobre todos os aspectos. Não é bom fisicamente, a digestão não é legal, sabe? Por quê? Porque o próprio consumo de carne, ele já é algo muito pesado. São de irmãos nossos. Se nós soubéssemos como é que são esses abates, sabe? Essa alimentação pesada, o organismo vai exigir um quantum de energia para fazer a digestão muito maior. E isso impacta diretamente. A carne impacta no espírito. O espírito, para se evoluir, ele tem que abdicar, sabe, do repasto de carnes de animais, sabe? O ideal era que nós não nos alimentássemos dessa carne, mas nós ainda estamos nesse planeta, mas a tendência nossa é que aos poucos, a gente substitua a carne dos nossos irmãos, os animais ainda sem a razão que nós temos, ou com a nossa razão desproporcional tantas vezes, deixemos de lado. Eu, particularmente, sempre que eu me alimento, não faço mais isso, mas quando o fazia, a minha noite não é legal.
sabe? É uma noite indormida, além de refluxo, de uma série de coisas. E o que é essa disposição ao refluxo, às gastrites, se não um problema de origem da ideia, como disse aqui Calderaro? Tudo nasce aqui. Porque aquela carne, a digestão dela é energia, era de um ser vivo, né? Então isso não é legal, sabe? Eu preferia alimentações frugais, leves à noite, antes de dormir. Foi muito bom, Ioneide, você estar falando isso aqui, porque nós não tocamos nessa questão. Então, além da meditação, da prece, de um dia bem vivido com Jesus, sabe, uma alimentação frugal, sabe, de forma que o seu organismo não exija maiores esforços para a digestão, sabe, para a quebra, sabe, dessas ligações que são tão fortes e desprendem tanta energia do corpo. Sabe? Foi bacana você ter falado sobre isso aí. Inclusive, dá um estudo, sabe, sobre a carne animal, a alimentação da carne animal. Eu conheço muita gente, muitos espíritas que já não comem mais carne, nem peixe e, se eu não me engano, só ovo. Mas tem até nem ovo mais, sabe? São alimentações integrais, sabe? E que vivem bem, sabe? Uma disposição orgânica e tudo. Mas é aquela história, não adianta também fazer todo esse exercício da carne se você não tiver a oração, a meditação, e se não tiver também um dia retamente transcorrido na paz de Jesus, com amor, com fraternidade. Então, é o conjunto das coisas para que nos qualifiquemos a termos junto de nós essas esferas superiores. Bacana a sua... E é interessante, Tarcísio, mesmo a gente abstraindo um pouco ainda a questão da carne, qualquer alimentação pesada próximo do sono, ela é complicada, né? Porque a gente sabe que o nosso organismo, para fazer a digestão, ele direciona muito da atividade do corpo, da energia, né? Fluxo sanguíneo, essas coisas, direciona para o aparelho digestivo. E no sono, o nosso corpo, ele cai o metabolismo, né? Então, muito provavelmente, aquele alimento não vai ser digerido durante a noite, né? Vai ficar acumulado ali no seu aparelho, né? E vai prejudicar o sono. Assim, abstraindo ainda essa questão da carne, que é uma outra, como você disse, é um outro estudo que pode ser feito. Mas mesmo a alimentação, digamos, vegana, vegetariana, ou que seja, se uma alimentação pesada, ela vai ser prejudicial de qualquer forma, né? Por conta da questão biológica. O nosso corpo precisa de tempo para fazer a digestão e ele precisa estar ativo para fazer a digestão, né? Para quando a gente for dormir, o nosso organismo já tenha processado isso, né? E a nossa noite transcorra de forma mais tranquila, né? São os chakras, né? Aí nós temos esse chakra aqui que dá digestão, onde vai ser um dispêndio de energia muito forte, né? Ok? E aí, já para o tema da semana que vem... Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida. Muito bom. Tá aí o título, ó. Tá aí o título. Faça aí a nossa prece para encerrar. Se quiser deixar alguma mensagem de encerramento, alguma ideia. Eu queria só uma mensagem de encerramento. Atenção. O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo
para as gerações do futuro. Um corrompe a vida, a outra enobrece a alma. É a reflexão que a gente faz. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras, que se passarem o dia honestas e verdadeiras, terão a noite um sono tranquilo, porque o Espírito vai lá estar trabalhando como ceareiro, como servidor de Jesus. Amado Mestre Jesus, gratidão pelas lições de agora, que vindas de Calderaro das esferas superiores, ele bem nos diz. Se fizermos esse esforço, se nos consagrarmos à iniciação a que nos referimos, de passar um dia em paz, na paz do Cristo, retamente cumprido, com o coração pleno de amor, eles, os espíritos superiores, estarão sempre pertinho de nós. E não há coisa melhor de nós sabermos, nesse momento, nesse domingo que inicia a semana, nesses tempos de pandemia, do que assentarmos a nossa alma no amor de Jesus. Para que tudo o mais se torne de menor complexidade no enfrentamento. Para que a gente pare de reclamar. Para que a gente entenda que dor é bênção. Para a gente entender que tem uma luz e essa luz brilha. Brilhe sempre a vossa luz. Obrigado, amado Mestre Jesus, pelas lições de hoje. Para que mesmo quando o corpo dormida, o meu espírito, o nosso espírito, vá trabalhar para o bem de encarnados e desencarnados, estando em contato com essas esferas superiores, e a gente levar daqui isso, a gentileza da solidariedade, da fraternidade. Para que quando a gente chegar lá, a gente chegue com essa riqueza maior, que é poder dizer, busquei de todas as formas, com todo o meu coração e a minha sinceridade, ser melhor. Amado Mestre Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um dos que aqui estão presentes, encarnados, remotamente desencarnados, sempre tão pertinho, fazendo com que doravante a nossa vigília seja um exercício de amor no Cristo, para que à noite, ao dormirmos, nosso espírito possa trabalhar na seara de Jesus e de lá trazermos a lembrança, não mais naquele corpo denso, mas num corpo mais leve, a lembrança do que fizemos e gostando de ter amado e mais amar em nome de Jesus, a gente possa trazer a paz interior para os nossos corações. Fica conosco, amado Mestre Jesus, com todos os nossos familiares. Fica conosco na cidade onde vivemos, no estado que nos alberga, neste país, no mundo inteiro. Ensejando-nos dias de força, de alegria, de paciência, de resignação, com muita felicidade no coração. Porque a vida é esse conjunto de encontros e desencontros. É isso que nos dá o sal da vida. Com a tua luz, amado Mestre Jesus, a gente enfrenta tudo. Porque tu és o nosso mestre, guia e modelo. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Fiquemos todos em paz. Boa noite a todos, muita paz. Até domingo.